Olá para todos, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais uma aula de português leitura. E o assunto ainda é texto informativo. E aqui, crocodilos na página 54 do livro Apps. Teremos também família silábica do H e ditado do G. Então, texto informativo, assistam antes essa videoaula, é diferente da videoaula da aula passada, tá bom? Assista. Ah, mas eu já li, o texto aqui é o mesmo. Mas é importante ler de novo, para você ir gravando o que é texto informativo. Você já sabe explicar o que é texto informativo? Ah, quem informa, professor? Tá, mas não é só isso, tá? Então, olha lá, informativo. Você sabe que é um texto informativo? Se você diz que é um texto que informa alguma coisa, você começou bem. Mas vamos entender um pouco melhor sobre ele. Texto informativo é uma produção textual com informação sobre um determinado assunto, que tem como objetivo esclarecer uma pessoa ou conjunto de pessoas sobre qualquer assunto usando uma linguagem clara, direta e objetiva, para não dar margem a diferentes entendimentos. Então é fundamental, você vai informar alguma coisa, você tem que falar bem claramente para não ter dúvida. O que é, quanto que é, quem fez, o que não fez, o que é para fazer, tá? Normalmente em prosa, não se preocupa com rimas e nem ritmo, como texto em verso. Tá? Então você não vai ver um texto informativo em forma de poesia. Pode ter uma poesia que informa? Pode, vai estar misturado. Uma poesia que é um texto informativo também, tá? Muito bem. E podem ser jornalísticos, que seriam notícias, científicos, que é pesquisa, ou técnicos, como manuais de instrução ou bulas de remédios. No âmbito estrutural, quer dizer, na forma, no âmbito, no campo, no jeitão, como que ele é? Muitos textos informativos são compostos por uma breve introdução, desenvolvimento e conclusão. É que aquele vídeo ali em cima vai estar inclusive explicando um pouquinho. Todos vão ser assim? Não. Mas ela pode acontecer assim. Quanto mais completo for um texto informativo, mais vai ser comum aparecer introdução, desenvolvimento e conclusão. O que vai na introdução? Diz sobre o que será dito no texto. Tá? Desenvolvimento. Explica melhor o assunto apresentado na introdução com informações mais completas. Conclusão. Quer dizer, então aqui vai explicar melhor o que já apontou, né? Conclusão. Encerramento do texto, retomando a ideia central de forma resumida. Então tá bom. Vamos lá. Já vamos para as atividades, né? Leia o texto abaixo. Jacaré ou crocodilo? Eles parecem iguais, mas não são. Leia o texto e descubra. Então vamos ler lá. Qual que é a diferença do jacaré e do crocodilo? Os jacarés, quando fecham a boca, deixam visíveis somente os dentes superiores, quer dizer, de cima. Já nos crocodilos, você também consegue ver os inferiores. Então, olha, ele está sendo um texto claro, não está tendo dúvida. Ele falou, boca fechada, quando é jacaré, se for jacaré, você vai conseguir ver os dentes da parte de cima da boca do jacaré. Não tem dúvida nisso. E o crocodilo? Você também consegue ver os inferiores. Então no crocodilo você vê os de cima e os de baixo. Se você não tem clareza na tua leitura, se o texto está bem escrito e você não entendeu direito, aí falta você ler com atenção. Olha aqui, ó, a palavra também. Como que vai fazer diferença? Se a pessoa não leu também, você consegue ver os inferiores. Ah, já sei. Jacaré aparece só dente de cima e crocodilo dentro de baixo. Aí quando você coloca também, você está falando, não, crocodilo é o de cima, além dos de baixo. Juntou. A cabeça dos jacarés é mais larga e achatada, com o focinho é a parte do nariz, vamos dizer, por onde respira, curto. Ele é mais curtinho. O crocodilo possui cabeça mais comprida. Então,
Um é mais curtinho, largo, e o outro mais compridão. Com um formato triangular. Triângulo, né? E focinho mais comprido. No Brasil, aqui ó. O que é isso aqui mesmo? Tem um colchete, poderia ser parênteses e 3 pontinhos. Quer dizer que tem texto antes. E aqui, tem texto aqui no meio. E para não ficar longo, tiraram. Fizeram um resumo só cortando, né? No Brasil só encontramos jacaré. Opa, isso é interessante, hein? No Brasil. Tem crocodilo no Brasil? Não. Só se for no zoológico. Mas não é do Brasil, não nasce, não era daqui. Tá? Zoológico você pode até encontrar crocodilo. Mas se você for na natureza, não vai encontrar crocodilo. Porque não é daqui. Tá? Você só encontra jacaré. O maior é o jacaré-açu, que pode atingir 5 metros de comprimento. Então, se você der 5 passos grandes aí, né, passo de adulto, não de criança, você vai ter mais ou menos a ideia de um crocodilo. Tá? Lembrando que 1 metro são 100 centímetros. Uma porta, normalmente ela tem 70 centímetros. A porta de frente da casa, normalmente ela é mais larga. Né? Aí ela tem 80. 100 é 1 metro. Então, um pouco maior que a largura de uma porta. Tá bom? E o menor é o jacaré-coroa, que não ultrapassa os 2 metros. Então, o maior, que é o açu, pode chegar até 5. E o menorzinho não passa de 2. Tá? Fonte, da onde tiraram essa informação? Zoológico de Sorocaba. Você consegue acessar isso daqui? Sim. Se você escrever www.sorocaba.sp.br, barra para direita, ZU, barra para direita, eu bicho 110.aspx. Se você escrever isso aqui na internet, provavelmente vai aparecer. Mas, atenção, acesso em 4 de outubro de 2017. Estamos em 2017? Não. Então, de lá para cá, pode ter saído do ar, pode ter mudado. Ou às vezes continua, tá? Você pode testar aí, por curiosidade. E aí lá você vai poder ver melhor, mais completo. Bom, lemos, né? A imagem de um e a imagem do outro. E aí, gente? Já consegue reconhecer quem é crocodilo, quem que é jacaré? Hã? Não sei não, professor. Volta no texto. Lê. E aí você vai na imagem e olha para a imagem. Certo? Tá bom. 2. Grave a criança lendo todo o texto ou parte dele. E aí sim, atenção para as vírgulas. Vírgula ajuda a organizar o texto, ponto e vírgula. Então, vírgula é uma paradinha. Ponto e vírgula é uma parada um pouco maior. E o ponto, aqui foi ponto final. Mas às vezes tem ponto e continua. Aqui tem um ponto e continua. Não é ponto final, aqui é ponto. Final é quando terminou a frase inteira. E aqui é ponto. Então, ponto. Continua. Então, respeitar. Terminou a frase para começar um novo parágrafo, ponto final. Os jacarés. Ó, lá tem vírgula, dá paradinha. Os jacarés, quando fecham a boca, ó, outra paradinha, deixam visíveis somente os dentes superiores. Ponto e vírgula, parei. Tá mudando de assunto. Por quê? É uma parada maior. Porque tá mudando o assunto. Agora vai falar de crocodilo. Olha lá, se eu não usar vírgula nem ponto e vírgula, a bagunça. Os jacarés, quando fecham a boca, deixam visíveis somente os dentes superiores. Já nos crocodilos, você também consegue ver os inferiores. Fica mais difícil de entender. E para respirar, então, aí, pelo amor de Deus. Então, essas pausas também te ajudam você a organizar a tua respiração para a leitura. Se você ficar parando em qualquer lugar, fica esquisito. A cabeça dos
Jacaré mais larga e achatada com focinho, né? Aí também fica difícil você ficar dando parada fora de hora. Não tem vírgula, não tem ponto, ou você lê direto, aqui ó, ou você tenta entender a ideia para poder dar uma paradinha. Ó, vou ler direto. A cabeça dos jacarés é mais larga e achatada com focinho curto. Pronto, li. Depois, o crocodilo possui cabeça mais comprida, a paradinha, com formato triangular e focinho mais comprido, dá a parada. Agora, eu também posso, se eu quero organizar melhor, eu já entendi, ó, a cabeça dos jacarés é mais larga e achatada, com o focinho curto. Ó, deu para entender, né? Falei aqui da cabeça, é uma ideia. Dei a paradinha porque agora foi falado o focinho, é outra pequena ideia. Todas as ideias da cabeça do jacaré. Muito bem. Bom, gravou? Legal. 3. E depois envia, né? 3. Indique qual é o crocodilo e qual é o jacaré. E justifique sua resposta. Ui, 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 ui. Foto 1. É jacaré, escreve. Por quê? Não sei. Você vai chutar agora? Tem que voltar lá no texto e ler direito isso aí, ui. Não é? Ou volta o vídeo, se você não está conseguindo entender na leitura, né? Tá bom. 4. Crie um pequeno texto informativo sobre a zebra. Vamos dar uma clareadinha aqui também, não? A gente quer o que, ó? Pequeno texto informativo. É informar. Você não vai contar a história, você vai informar sobre a zebra usando algumas ou todas as informações fornecidas abaixo. Se quiser, pode pesquisar por nós informações para acrescentar ao texto. Tá lá, zebrinha, filhotinho. Muito bem. E aqui vem as dicas falando sobre a zebra. Não é um texto e você vai transformar isso num texto. Aqui fala o que ela faz, como ela é, o que acontece. Então, come grama. A zebra come grama. Tem só um filhote por vez. Vive na África. Tem um corpo coberto de liças. O filhote se forma na barriga da mãe. Olha, vai ter gente que vai querer fazer tudo assim, ó. A zebra come grama, vírgula, tem só um filhote por vez, vírgula, vive na África, vírgula, tem um corpo coberto de liças, vivo. E o filhote se forma na barriga da mãe. É um texto informativo? É. Será que a criança aprendeu a escrever um texto um pouquinho melhor? Não. Então, tenta fazer mais redondinho, né? Montar um texto. Ah, mas não, meu filho não sabe nem escrever direito, minha filha. Vai montar um texto? Conversa. É um começo aqui, gente. É um começo. De repente, não vai colocar tudo, vai colocar uma coisa ou outra. Às vezes, você vai fazer uma pesquisa com mais informação para poder rechear o teu texto aí. Enfim. É assim, ó, tarefa. Tem momentos da tarefa que você pode fazer uma tarefa mais rasa, mais simples, ou você pode enriquecer. Aí vai da condição de cada um e da escolha também. Às vezes a pessoa tem condição, mas ela escolhe. Fala, não, eu quero fazer a coisa simples. Não, eu quero fazer a coisa mais elaborada. Mas precisa ser real. Junto com a criança. O adulto vai estar orientando. Mas não pode colocar um texto que a criança não daria conta de fazer, que aí ficou fora da realidade, né? Muito bem, agora sim, mudamos aqui, ó. 5. Grave a criança além das palavras e frases abaixo. Ficha de leitura, família do H. A, E, I, O, U. Não tem ão. Professor, isso é que nem as vogais A, E, I, O, U, E. Professor, para que H se ele não muda nada? É verdade. Tem um momento que o H não muda nada. E tem um momento que o H vai ajudar você a diferenciar a palavra. Mas ele continua existindo porque lá atrás, quando ele foi criado, teve um porquê de ser com H e continuou.
e continuou com H, tá? Muito bem. Haver. Harmonia. Haver. Harmonia. Harmonia. Hábito. Hábito. E é legal ir passando para a criança, né? Vamos voltar aqui. H com A. V com E, V. Tem um R sozinho? Ver. Então vamos lá. Haver. 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 Tá? Então vai treinando ela lendo os pedaços e depois ela vai juntar, tá? Harmonia. E nesse lendo por pedaço, vai aprendendo a ler as sílabas. E sabendo ler sílabas, isso vai ajudar depois também a separar. Se fosse separar essa palavra, harmonia, você não fala harmonia, tá? Harmonia, não harmonia. Hábito. Hábito. Hércules. Hércules. Herói. Opa, atenção. Herói. Você não fala herói. Herói. Não. Herói. Duas sílabas. Herói. Você não fala herói, tá? Herança. E aqui se cedilha tem som de S, né? E o N dá o som nasal, né? Hilário, não é hilário, não é errança, herói. Tem um R só, tem que tremer, né? Hilário. História, olha lá, não é história, tá? E o S sozinho, ele vai ter som de Z. Às vezes Z, ou às vezes S. Então aqui, história. Hiena. Você não fala hiena, você fala hiena. Hiena. 3 sílabas, né? Horror. Atenção. Ah, aqui, professor, deve ter 3 sílabas. Ou, não. Tudo isso aqui vai dar um som só. Então, horror. Horror. 2 sílabas. Honra. 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 2. Homem. Olha lá o som. Professor, aqui nasal e aqui também. Mas aqui é M e aqui é N. No final da palavra vai ser sempre M. Só em nome que é com N. No meio da palavra vai ser com N, mas se depois vier P ou B, aí não é N, é M. Bom. Tem um B, então é M. Pom. Tem um P, então é M também, tá? Também é B, então é M, tá? Agora tanto é T, aí já tá fora. Então antes de P e B sempre é M e no final. Quando for nome, N. E tem nome com M também. Humor. Humor. Humano. Humano. Tudo bem. Agora a frase, lembrando, quando é frase tem que colocar quem? Ponto final. Hércules foi um herói. Hércules foi um herói. A frase: Hércules foi um herói. A herança do homem deve ser sua honra. Agora, isso é importante, que tem criança que escreve tudo junto. Não, tem que separar. A, espaço.
herança, espaço, do, espaço, homem, espaço e por aí vai. E é só espaço, vazio, não é colocar tracinho, tá bom? A herança do homem deve ser sua honra. 6. Ditado. Ditado, palavras que se iniciam com a letra G. Pais, vocês ditarão para a criança escrever do jeito dela no caderno na folha seguinte. As palavras abaixo. Tem gente que está escrevendo do lado das palavras que estão na folha. Aí a criança vai olhar e vai copiar. Isso não é ditado, isso é cópia. Tá? Então você tem que olhar essa folha, ela não pode olhar, e ela vai escrever na outra folha. Qualquer coisa destaca, ou escreve na folha do caderno, cola, né? Tira foto, se estiver mandando foto, enfim. Não tem problema se ela não souber escrever direito ou não conseguir escrever. É importante que seja do jeito dela, do jeito que ela conseguir. Não corrija na hora. Então você dita e fica aí com o sangue frio, na coragem, e ela está escrevendo de repente tudo errado, pelo amor de Deus, deixa. Porque isso é importante para a gente ver como que ela está. De repente ela já está escrevendo alguma coisa. Começou, tá? Ah, mas não tá nada com nada. Às vezes está. Entendeu? E deixa lá, é o processo. Depois a parte, olha lá, ó, lembra de colocar ponto final em frase, tá? Depois a parte que você vai fazer correção, orientações. E aí tem uma folha, depois uma outra folha aqui, para poder essa parte de correção. Ou no caderno, ou na folha. A criança deve escrever no caderno ou na folha seguinte, não é aqui, tá bom? Muito bem. Muito bem, chegamos aí no momento mágico da nossa aula. Então eu vou ditar e vocês podem ir pausando o vídeo, tá? Com certeza tem que pausar, se precisar voltar, volta. Tá bom? Muito bem. A. A. E aí sim, olha lá, ó. Resposta do ditado. A. Gado. 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 B. Girar. 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 Opa, perdão, hein? O girar é no C. Girar é no C. No B, gente. 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 Então, no B, gente. No C, girar. No A, gado. D, gostoso. 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 E, Gustavo. 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 F. E agora no F eu vou ler primeiro a frase e depois eu volto falando mais devagar. Guilherme gastou o seu ganho. E aí devagar. Guilherme gastou seu ganho. O que ele ganhou, ele gastou. Guilherme gastou seu ganho. Foi no F. Agora no G. A galinha ganhou gelatina. Tomar cuidado para a criança não emendar o A com galinha. Ficar a galinha. Tá? A galinha ganhou gelatina. Então, a galinha ganhou gelatina. A galinha ganhou gelatina. Nossa, professor, coisa esquisita, hein? É esquisito, mas a gente tá trabalhando, a ideia é trabalhar o G. Mas se você der a gelatina pra galinha, ela come, viu? Bom, aqui é o espaço
para fazer a correção do ditado se precisar. Então, teve alguma palavra que a criança escreveu errada lá, aí você retoma aqui e orienta para ela como que ela tem que escrever corretamente a palavra. Bom, antes de vir as atividades, mensagem com data da disciplina, foto do cabeçalho. Aí manda as suas atividades e as gravações. Se mandar as gravações separadas da aula, aí você vai mandar a mensagem com a data da aula e disciplina. Atenção, mensagem por escrito, em texto, não manda em áudio não, tá? Que facilita, é muito mais fácil olhar um texto, eu já sei o que é, do que eu precisar ficar abrindo áudio. Tá? Então me facilita muito, agradeço muito a colaboração de todo mundo. Bom, espero que tenham gostado da aula, tenham aproveitado, pratiquem bastante para estar cada vez mais escrevendo bem. Outra coisa, quem já puder, vai procurando caprichar mais na letra, porque tem aluno, eu estou aprendendo a escrever, mas tudo bem. Tem que escrever as letras do mesmo tamanho, né? Fazer elas mais retinhas ou mais redondinhas, dependendo. E vai firmando a mão aí. Quanto mais treinar, melhor vai ficar. Tá bom? Então, nos encontramos numa próxima aula. Um grande abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau.